Olha só, eu quero muito estar errado, mas eu acho que o Vitória começou mal planejado, de novo, mais uma temporada. Por que eu acho isso? Volto a repetir, eu quero muito estar errado. Por que eu quero muito estar errado? Porque eu sou Vitória, sou muito Vitória. Eu quero que a diretoria do Vitória e Fábio Mota esteja certo e eu, um mero torcedor que tem um canal no YouTube, esteja errado. O Campeonato Brasileiro de 2025 terminou no dia, tô olhando aqui, 7 de dezembro. 7 de dezembro. No dia 3 de janeiro, ou seja, quase um mês depois, o Vitória demitiu o seu diretor de futebol. E no dia 5 de janeiro anunciou o seu novo diretor de futebol, Sérgio Papelim. Demitiu no dia 3 Gustavo Vieira e anunciou no dia 5 o Sérgio Papelim. E no dia 7 de dezembro terminou o Campeonato Brasileiro. A minha dúvida é, por que, já que não iria ficar com o Gustavo Vieira como diretor de futebol, já não demitiu logo em sequência no término do Campeonato Brasileiro, no dia 8 de dezembro, numa segunda-feira? Essa é só a minha dúvida. Já que ele não iria participar da montagem do elenco, não iria participar, né, do ano do Vitória seguinte, no caso 2026. Deixou virar o ano, começar o ano. Ou seja, ele participou, né, da montagem de elenco, ele participou da busca por atletas, tentativa de renovação de alguns jogadores. Eu só fico me questionando essas questões que o Fábio Mota faz com o Vitória. Todo ano ele comete erros como esse. Para minha opinião, vocês podem discordar, os comentários estão aí para isso. Esse tipo de erro é erro de planejamento. Planejamento é uma coisa essencial para que as coisas deem certo. Não só no futebol, isso é para a vida. Essas discussões de manter ou não Gustavo Vieira como diretor de futebol já vem pairando no Vitória desde antes do término do campeonato do ano passado. Ele vinha sendo criticado pela imprensa, vinha sendo criticado pela torcida, né, pelos canais do YouTube, os grandes canais que cobrem o Vitória mais a fundo, né? A gente meio que já sabia que o Vitória não iria ficar com o Gustavo Vieira. Eu só acho que o Vitória demora muito para tomar certas decisões. O Vitória sempre fica atrás de migalhas, fica esperando oportunidade de mercado, como foi o caso de Sérgio Papelim. Foi demitido quase que no mesmo dia que o Gustavo Vieira foi demitido. Dias antes e logo dias depois foi anunciado no Vitória. Então o Vitória fica, na linguagem do futebol, fica esperando refúgio. Não é capaz de tirar um dirigente de determinado clube. Não tô mandando tirar do Palmeiras, do Corinthians, do Flamengo, do São Paulo, sabe? Tem dirigentes aí, Brasil afora, que fizeram bons trabalhos em clubes no nível financeiro do Vitória. Tem, é só saber procurar. É só saber procurar. E se não ia ficar com o Gustavo Vieira, deixava a Manequinha logo em seguida do final do Campeonato Brasileiro, até achar um nome que Fábio Mota achasse ideal, como surgiu agora o nome de Papelim. Agora essas coisas, tudo isso atrapalha a montagem do elenco, porque daqui a 16 dias começa o Campeonato Brasileiro. Agora final de janeiro. O Vitória vai começar o campeonato com a base do time do ano passado. Tudo bem, é uma base que depois da chegada de Jair Ventura conseguiu uma remontada, né? E conseguiu ali alcançar o objetivo de ficar na Série A. Do time que terminou o Campeonato Brasileiro, só não vai ter o William Oliveira e Lucas Halter. Que vai entrar o Kaique e vai entrar o Richelli, o zagueiro, no lugar desses dois jogadores. Mas o esqueleto, desculpa, esqueci de Mateuzinho também, lateral direito. O Raul Cáceres resolveu voltar para o país dele. Então, 3 peças que, no meu entender, não mexe tanto no sistema de jogo do Vitória. Eu acho que ajustando aqui ali com os 2, 4, 5 treinamentos, esses 3 jogadores conseguem entender o estilo de jogo de Jair Ventura, o tipo de jogo,
né, o que é que o Jair Ventura pensa, então eu acho que não atrapalhe tanto. Menos mal é que o time já basicamente já se conhecem, não mudou tantas peças, do males ou menor. Porém, o Vitória precisa de jogadores, mais, principalmente jogadores de ataque. Principalmente jogadores de ataque, porque nosso ataque no ano passado, no Campeonato Brasileiro, só não foi pior do que o do Sport e o do Ceará. Dois times que caíram. O do Fortaleza, o ataque foi melhor. O do Juventude, que também caiu, foi melhor do que o do Vitória. Então, é muito nítido que o Vitória precisa reforçar o seu setor ofensivo. Sobretudo, os 3 atacantes ali, 2 pontas e um centroavante. Eu acho que Renato Kais é um ótimo centroavante para banco. Ele é um ótimo banco. Ele é um ótimo banco. Eric é titular em qual time da Série A hoje? No Remo? Na Chapecoense? Mas aonde? No Curitiba, tenho minhas dúvidas. Apesar do Curitiba ter tentado atravessar o Vitória. No Atlético Paranaense também tenho lá minhas dúvidas. Então, assim, o Vitória renovou com alguns jogadores que estavam aí, que queriam, que o Vitória queria que ficasse, como Baralhas. Baralhas, sim, é um cara que pode chegar em algum time do Brasil e ser titular com mais facilidade, entre aspas, né? Então, assim, a base do Vitória é boa, porque mantém ali, boa no sentido, já se conhece, já tem uma estrutura de jogo, já tem né, já o esqueleto do time, esqueci até a palavra que eu ia falar aqui agora, né? No sentido de já se conhecer dentro do campo, o jogador já sabe onde o ponta tá, o jogador já sabe como Canta Lapeda se movimenta, como é que Eric se movimenta, como Baralhas se movimenta, se apresentando ali no jogo, entendeu? Nesse aspecto, ok. Mas, tecnicamente falando, tá pobre o time. Tá pobre. Se o titular tá pobre, o do banco, principalmente, os reservas, principalmente, não tem peça de reposição Vitória. A ponta direita do Vitória é Eric, Lucas Braga, Fabri, ou então na ponta esquerda ou então Mateuzinho, desculpa, na ponta direita Fabri, Mateuzinho e Eric. Na ponta direita Canta La Pedra, Lucas Braga e quem mais? Se um dos caras desse, por azar nosso, machucar. Centroavante nosso, Renzo Lopes, o reserva. Se Kaiser já é muito contestado, né? A torcida não tem tanta confiança em Kaiser. Chegou muito bem ano passado, fez gols importantes que ajudaram o Vitória em algumas vitórias, no Bavi, contra o Vasco, no empate contra o Palmeiras. Fez alguns gols importantes o Kaiser. Porém, parou ali. Teve um começo muito bom, mas depois travou, parou, estagnou. Vitória precisa de jogadores que decidam. Vitória precisa... Porque assim, velho, eu sinceramente eu fico pensando... Se fosse o primeiro ano do Vitória na Série A, eu até entenderia. Teria um pouco mais de paciência. Se fosse o segundo ano do Vitória na Série A, né? Mais ou menos. A gente cobrava um pouquinho mais de paciência. O Vitória tava segundo ano, tava se mantendo e tal. Vamos tentar fazer as coisas com calma, não cometer loucuras, mas, irmão, eu acho que agora chegou a hora do presidente Fábio Mota entender que para se manter na Série A, disputar pelo menos ali meio de tabela, a realidade do Vitória é essa. O torcedor do Vitória já fica satisfeito com isso aí. A realidade é essa. Se o Vitória se manter ali no meio de tabela, brigando por uma Sul-Americana ali, firme, e uma possível pré-Libertadores, pra gente já tá ótimo. O nosso orçamento já tá ótimo. Porém, tem que ter um pouco mais de ousadia. Jogador como Breno Lopes não era pra perder. O jogador já tava bem próximo. Ofereceu 10 milhões, 15 milhões, que seja. 5 milhões a gente usou em jogadores como o Elton Rato e Lucas Braga. Entendeu? Então, é um esforço a mais que o time, que a diretoria faz para contratar o jogador, mas que vai ser um retorno garantido.
Agora tá aí negociando, puxa pra lá, puxa pra cá. Fábio Mota puxa um pouquinho, o empresário do atleta puxa, com David, que tá no Vasco, que foi base do Vitória. Olha como já tem se arrastado essa negociação. 2 semanas aí por baixo. O empresário quer que tenha uma cláusula no contrato de obrigação de compra. Caso o David atue, não temos números exatos, né? Ainda não foi divulgado isso. Mas uns falam um número, outros falam outros. Uns falam 10 jogos, outros falam 15 jogos. Ou seja, se o David fizer de 10 a 15 jogos com a camisa do Vitória no Campeonato Brasileiro, o Vitória tem obrigação de comprar o David por 3 anos de contrato. Né? O jogador que teve LCA ano passado. Vindo por empréstimo, ok, sem obrigação de compra, ok. Passe estipulado, né? Com opção de compra, não obrigação de compra, tá beleza. Eu até traria também. Mas olhe como tá a situação do Vitória nesse mercado. Daqui a 16 dias, 2 semanas, Vitória joga. Tem Marinho também, que muitos se especulam que o jogador teria aceitado baixar o salário também para vir pro Vitória, mas eu sinceramente eu tenho lá minhas dúvidas se o Marinho iria aceitar mesmo receber 200 mil. Eu não acredito. Então, assim, espero que não seja tarde demais, porque como o Campeonato Brasileiro vai começar agora em janeiro, o mercado tá aquecidíssimo. Então, as oportunidades boas, de bons jogadores, também vão rápido. E o Vitória tem que botar dinheiro na mesa, irmão. Não dá pra ficar esperando depois que todo mundo contratar, o que sobrar o Vitória tentar barganhar. Né? Ainda corre o risco de perder jogador para Chapecoense, para Remo, para Curitiba, Atlético Paranaense, se não for ágil. Então aí, vocês podem discordar, mas eu acho que começou mal planejada esse ano de 2026 e pode custar caro, pode custar um primeiro turno complicado. O que o Vitória precisa fazer é um primeiro turno mais equilibrado, tentar fazer pelo menos 20 pontos ali no primeiro turno, 20, 22 pontos, para no segundo turno tentar uns 30 pontos, 28 pontos, tentar fechar o campeonato com 50, 52 pontos. Seria mais... O torcedor ficaria mais assim, ó, sabe? Respirando, mais tranquilo, tá bom? Se inscreva no canal, Leão Luso na área, canal com Wagner Rovap, mas agora com um nome novo, identidade visual nova, tá bom? Se inscreve, compartilha aí pra galera. Se você tem um amigo que mora em Portugal, também é Vitória, mora na Espanha, mora na Inglaterra, na Holanda, na Itália, qualquer lugar do mundo, manda pra ele aí, ó. Você fala, não é só você que vive fora do país e é rubro-negro, apaixonado e assiste jogo 1h30 da manhã não, viu? Tem um canal aí de um cara que também sofre à distância. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.